Bom, pessoal, boa noite. Dando início aí a mais uma aula remota, né? A aula de hoje vai ser sobre capacitância, certo? E capacitores, obviamente. Então, indo direto ao ponto, né? A gente tem um livro aqui do Halliday, né? E o livro do Halliday aqui, ele vai definir o que é capacitância, né? Que seria esse capacitor. Só que temos também o livro do Griffiths, né? E ele vai definir de outra forma, um pouco diferente do que o Halliday faz, tá? Porque ele vai definir um pouco mais matematicamente, que é lá na página 68. Deixa eu ir lá então, que está aqui 70%. Eu acho que se clicar não funciona, né? Não, funciona não. É porque é fotocópia. Foi mal. Exatamente. Aqui vamos estar aqui 78, não foi? 66 para 78, isso aqui. Então, só botar mais 12 aqui, botar 90 aqui. Foi técnicas especiais, mas não é técnicas especiais. Aqui. Tá? Então, a primeira coisa, né, que ele vai definir, ele vai dizer o seguinte. Diminuir isso aqui, esse som. A primeira coisa que ele vai definir, certo? Ele vai dizer que você tem um isolante, né? Que a gente sabe que é um isolante, né, pessoal? Acho que todo mundo aqui sabe o que é um isolante, né? Vamos lá, aqui abrir o programinha. Tá, um isolante é um material, certo? Onde nesse material você tem que observar a teoria de bandas e você tem um gap muito grande de energia, né? Enquanto que o material condutor, você tem que a banda de valência e a banda de condução estão muito próximas, né? Senão, uma encostada na outra, tá? Muito próximo seria um semicondutor, já muito afastada seria um isolante, certo? E o isolante é um material onde você não tem movimento de carga elétrica, certo? Isolante é um material onde, se você tiver um isolante aqui, você vem aqui, coloca uma carga nesse ponto, essa carga fica fixa nesse ponto. Ela não sai se movendo. Em um condutor, a carga ela é distribuída. Quando você coloca a carga em um condutor, ela se distribui em toda a superfície do condutor. Já em um isolante, ela fica lá fixa lá, certo? Você coloca mais carga. E o isolante, né, como vocês já viram, né, essa história de você pegar, por exemplo, um fio elétrico, você tem que pegar com um fio, uma luva isolante, né? Porque a luva impede a passagem de corrente elétrica, ou seja, a carga fica lá naquele ponto, tá? Mas ela não entra, né? Aí o que é que você tem, então? Ele vai falar aqui, ele vai definir o que é um isolante, depois dele definir um isolante tal como vidro borracha, cada elétron está ligado a um determinado átomo. Já um condutor metálico, né? Os elétrons ficam livres para se mover, a gente já conversou sobre isso. Um condutor perfeito seria um material que tivesse um suprimento ilimitado de cargas livres, ou seja, um condutor perfeito você não tem resistência, tá? Em um condutor perfeito, então, você não tem dissipação de energia. Em um condutor perfeito, você não teria efeito Joule, né? Que a gente vai ver isso um pouco mais depois, tá? E o nome disso também se chama supercondutor. Existe subcondutor, mas esses subcondutores, né, supercondutores, é quando você vai para a temperatura quase a 0 Kelvin. Né? Quando você desce a temperatura quase a 0 Kelvin, você diminui o movimento de vibração dos elétrons, e essa diminuição do movimento de vibração, você aumenta a condutividade. Tá? Você diminui a resistividade. Então, vocês vão ver que a resistividade é uma função da temperatura. Mas isso é futuro, tá? Então, o campo elétrico dentro do condutor é zero, certo? Porque é como se a carga do condutor ela estivesse toda na superfície, certo? Se a carga está toda na superfície, então se você olhar pela lei de Gauss, imaginar que aqui você tem uma esfera carregada, né? Se você imaginar que você tem uma esfera carregada e essa esfera é oca, né? Então a carga está toda na superfície. No condutor acontece isso, tá? Aí você ainda pode ter ainda o seguinte detalhe: se você tiver um condutor, né? Se você tiver um condutor que seja o seguinte, vamos dizer que seja um cilindro, certo? E um cilindro massivo. A carga todinha do condutor ele vai para a superfície. Então, quando você olha para interno, né? E você bota ali a superfície gaussiana interna,
obviamente, o campo elétrico vai depender da quantidade de carga livre, tá? Pela lei de Gauss. Como não tem carga livre, né? Carga livre não, carga líquida. Como não tem carga líquida no interior do condutor, né? Porque a carga está na superfície, então você está dizendo para mim o seguinte, que no interior do condutor a carga líquida é nula. Se a carga líquida é nula, o campo elétrico é zero, né? Ou seja, aqui ele vai falar, ó, se houvesse algum campo, essas cargas livres iriam se movimentar, né? E ele não seria eletrostático. Então, se você tiver um condutor, né, e você tem carga livre, você aplica um campo nesse condutor, as cargas começam a se movimentar. O movimento de carga gera corrente, tá? E esse movimento de carga se torna dinâmico, né? Obviamente, esse movimento de carga pode ser constante, aí você vai ter uma corrente elétrica contínua, ou esse movimento de carga pode ser aleatório, aí você vai ter uma corrente elétrica alternada, certo? Aí esse campo elétrico, né, quando aplicado no condutor, gerando essa corrente elétrica, né, o processo deixa de ser eletrostático e passa a ser dinâmico. Beleza pura até aí? Tá claro para vocês isso aí? Bom, espero que sim, né? Aí, outra coisa que ele vai falar depois, né, são cargas induzidas, tá? Carga induzida produz seu próprio campo elétrico. Então, se você induzir uma carga, a gente vai ver isso pela lei de Faraday. Se você induz carga, se você induz corrente, essa corrente produz um campo magnético, esse campo magnético, a variação desse campo magnético produz um campo elétrico, certo? A variação de campo elétrico produz um campo magnético, a gente vai ver isso um pouco depois, tá? Então, a densidade de carga num condutor dentro do condutor é nula. Isso é decorrente da lei de Gauss, como foi explicado anteriormente, certo? E qualquer carga líquida fica na superfície. É o único lugar que ela pode estar. Ele deixa isso bem especificado, o Griffiths, né? Já o Resnick bota direto uma equação que a gente vai ver daqui a pouco essa equação, tá? Como é que chega essa equação, certo? Então, decorrente da lei de Gauss, a gente tem, então, que o campo elétrico no interior tem que ser zero, né? Pela condição de eletrostática, tá? E a carga líquida, ela está na superfície. Além do mais, se você tiver aqui, suponha que você tem um cilindro, esse cilindro, ele tem dois raios, certo? Então, essa superfície aqui é massiva aqui, ó. Suponha que você tenha isso, tá? Então, você tem duas superfícies. Você tem a superfície superior, a superfície inferior, ok? Então, a carga ela pode estar na superfície inferior, como ela pode estar na superfície inferior. Então, o campo, quando você vai calcular aqui dentro, vai depender da quantidade de carga que está na superfície inferior. Mas o campo interno, essa superfície interior, é zero. Já o campo externo, obviamente, depende da carga líquida entre as duas superfícies. Beleza pura? Bom, pessoal, espero que seja claro, né? Esteja tranquilo para vocês, tá? Aí aqui ele colocou a figura 2.42, né? E nessa figura, ele vai explicar o seguinte, né? Se imagina que você tem aqui duas placas condutoras, né? E nessas placas condutoras você tem um campo com cargas positivas de um lado, carga negativa do outro. Ou seja, o campo sai da carga positiva, vai para a carga negativa. Sai da positiva e vai para a negativa. Ok? Então, dando continuidade, né? Um condutor, obviamente, é potencial, tá? Então, o que significa dizer o seguinte, pessoal? Quando você está no condutor, qualquer ponto desse condutor aqui, ele está gerando um campo elétrico. Como o campo elétrico interno é nulo e o campo elétrico está todo na superfície e a carga está totalmente distribuída nessa superfície, certo? Significa dizer que nessa superfície do condutor você tem uma superfície equipotencial, tá? A diferença de potencial entre os pontos dentro do condutor, ela é nula. Se a diferença de potencial entre os pontos do condutor existir, aqui suponha que aqui seja V de A, aqui seja V de B. Tá vendo que tem uma diferença de altura, tá? Mas a superfície é a mesma. Se aqui você botar um V de C bem aqui, ó, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que V de C tem que ser igual a V de B, que é igual a V de A. Isso forma uma superfície equipotencial. Se existir uma diferença de potencial aqui, se V de B menos V de A
for diferente de zero, significa dizer que você tem uma diferença de potencial. Quando você tem uma diferença de potencial, acarreta a existência de um campo. Existir um campo, você tem corrente elétrica. Beleza pura? Então, né, no condutor, a superfície, né, a superfície do condutor forma uma superfície equipotencial, tá? Ou seja, a diferença de potencial é zero. E o campo, obviamente, é perpendicular à superfície equipotencial. A gente já viu isso já anteriormente. Beleza pura? Tranquilinho até aí, né? Se você mantiver uma carga mais próxima ao condutor, deixa eu ver aqui o que foi o pessoal escreveu. Sim, né? Pronto. Se você tiver uma carga Q+, próxima ao condutor, obviamente, né? Quando você coloca uma carga Q+, aí lembrando lá por a eletrização por condução, né? Por condução não, né? Como é o nome? Eletrização por indução, né? Você separa aqui no condutor as cargas, né? As cargas negativas vão para cá, as cargas positivas vão para cá, certo? Aí você pode vir aqui, botar um fio terra aqui, as cargas positivas vão-se embora, então você fica com o condutor carregado negativamente, tá? Você lembra dessa história, né? Então ele fala o seguinte, ó. Mas, Joel, Pois não? como é que não seria a negativa? Porque né, os prótons ficavam estáticos. Pô, tô me confundindo. Pronto. Quando você está colocando uma carga próxima, ela é positiva, certo? A carga próxima positiva está aqui. Então, ela atrai carga negativa, não é? Sim. Ela atrai e afasta a carga positiva, não é? Sim. Aí, se você coloca um fio terra, significa dizer que esse fio terra é um condutor e as cargas estão livres para se mover nesse condutor. Sendo assim, como ele está afastando a carga positiva, então essa carga positiva ela vai-se embora. É Certo? porque antigamente eu via que os prótons, que quem se movia eram os elétrons. Aí, não sei. Ah, sim, mas quem se move são os elétrons, tá? É porque a gente vê exatamente dessa forma, né? É uma forma de você ver que a carga total líquida, quando você coloca uma carga próxima, essa carga é positiva, a líquida que fica no condutor, quando é feito por indução, tem um sinal, né, contrário. Se você colocar negativa, aqui fica positivo. Se você colocar aqui positivo, aqui fica negativo, tá? Mas quem se move são os elétrons. Aí, como você mesmo falou, quem se move são os elétrons, tá? Os prótons estão lá no núcleo. Se quem se move são os elétrons, significa dizer que esse condutor ele pode estar ganhando elétron ou ele pode estar perdendo elétron. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, se você mantiver uma carga negativa, próxima a um condutor, não carregado, obviamente, os dois irão se atrair. O motivo para isso é que irá puxar as cargas negativas para um lado mais próximo, repelir as cargas positivas para o lado mais distante, né? Como a carga negativa induzida está próxima de Q, existe uma força líquida de atração. Então, quando você tem aqui, ó, se você olhar aqui, aqui você está gerando uma força, né, de atração aqui entre essas cargas aqui. E entre essas aqui uma força de repulsão, certo? Devido a essa carga, correto? Certo. Pronto. Aí o que é que acontece? Depois de você fazer isso, né? A carga negativa, então você vai ter uma força induzida, tá? Uma força líquida de atração, né? Uma força induzida. Diga-se de passagem, quando falo do campo, ou carga, ou potencial dentro de um condutor, quer dizer que na carne do condutor, né? Ele colocou a carne aqui entre parênteses, ou seja, interna ao condutor. Se houver algum tipo de cavidade, aí você tem separação de cargas. Olha, quando você tem uma cavidade, é como se você estivesse formando o seguinte, ó. É como se uma das cargas, você estivesse separando as cargas, ó, tá vendo? Para uma superfície vem uma carga, para outra superfície vai a outra carga. A carga total pode ser zero. A soma de todas as cargas pode ser zero. Mas há uma separação entre as cargas. Certo? Certo. Então, se houver algum tipo de cavidade no condutor e dentro dessa cavidade algum tipo de carga, né? Tá aqui a carga aqui, há uma separação, tá? E essa separação você gera uma força induzida. Campos externos não penetram no condutor. Eles são cancelados na superfície pela carga induzida. Similarmente, o campo
devido às cargas internas da cavidade, é anulado, né? Vamos ver aqui, continuar. Para todos os pontos exteriores. Bom, deu para entender isso, né? Certo. Né? Que pela lei de Gauss, você faz lá em relação à carga líquida total, né? Aí você calcula aqui, tá aqui a lei de Gauss, ó, tá vendo? Né? Então, a lei de Gauss, você tem a integral de EdA. Isso aqui é igual à carga líquida, ou a carga encerrada, como ele chama aqui, dividido por ε0. Só que essa carga líquida, você vai fazer a conta lá, né? Então, o campo vai depender da superfície, né? Obviamente, vai depender de quanto de carga você tem. Então, quando você pega um campo externo, obviamente, esse campo externo vai ser zero, tá? E ele está falando que não há comunicação com o campo exterior, certo? Enfim. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tá? Eu achei bem legal essa parte, né, nesse sentido, porque ele está tentando definir o que é um capacitor, tá? Ele está querendo definir o seguinte, que um capacitor, no fim das contas, é um material, é um condutor, você vai ter condutores, certo? Você vai ter condutores, e esses condutores vão formar uma divisão entre cargas. Um vai estar carregado positivamente, o outro vai estar carregado negativamente. Aí você vai perceber que o campo externo é nulo, mas o campo interno há uma diferença de potencial, tá? Aí você vai ver que essa diferença de potencial, né, gera lá vamos dizer, depois um carregamento, né? Quanto de carga elétrica você pode colocar nesse material para você depois utilizar, né? Aí aqui ele vai definir, isso aqui é um pouco mais matemático, esse negócio, eu vou pular, porque isso aqui depende um pouquinho de, como é o nome, rapaz? Condições de contorno, tá? Condições de contorno do campo que é paralelo, o campo que é perpendicular, como o livro é o Griffiths, né, a gente tem que ver um pouco mais com calma essa parte aqui. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, aí isso é interessante, né? Que ele vai dizer o seguinte, né? Que você tem dois capacitores, ou dois condutores, tá vendo? Lembre-se, são dois condutores. Um está carregado positivamente, o outro está carregado negativamente. Né? Você tem, então, a diferença de potencial, obviamente, vai ser o potencial o potencial do condutor carregado positivamente, menos o potencial do condutor carregado negativamente. A gente já viu que a diferença de potencial é dada por menos a integral de EdL, tá? Então, do menos até o mais, é do primeiro até o segundo, tá? Obviamente, campo elétrico é dado por 1 sobre 4πε0, a integral de, que é, aqui como tem ρ de tal, isso aqui na realidade é dq, né? Esse ρ de tal aqui é dq, então é dq sobre R2. Quando você está pegando em relação a um volume, fica ρ, né? Então, talvez se a carga se movimentasse, né, dando uma configuração completamente diferente, quadruplicando ρ em alguns lugares e dividido pela metade em outros. Peraí, vamos ver com calma isso aqui, para a gente poder explicar isso aqui para vocês. Até aqui tudo bem, né? Até essa parte aqui, né? Tá tranquilo, né? Então, o campo elétrico, ele é proporcional, né? Aqui, obviamente, né? Pela lei de Gauss ou pela lei de Coulomb, que a gente já viu. O campo elétrico é 1 sobre 4πε0, integral de dq sobre R2, né? E quando a gente dobra a carga, obviamente, dobra-se o campo elétrico, né? Só que como é que a gente sabe que dobrando a carga, né, e também a carga negativa, simplesmente dobramos a densidade de carga, né? Ou dobramos o campo elétrico. Talvez a carga se movimente formando uma configuração diferente, né, completamente diferente, quadruplicando em algum ponto, dividindo em dois por outro. Mas quando você soma no total, ela é dobrada, certo? Então, o que é que acontece? Como o campo elétrico ele é proporcional a ρ, né, o campo elétrico ele é proporcional à carga, diretamente proporcional. Se você dobrar a carga, você está dobrando o campo elétrico, isso é fato. Tá? E você está olhando para a carga líquida, carga total. Você não está olhando
algo pontual, certo? Dobrar a carga, não dobra em toda parte. E isso não desloca a carga, certo? Você não tem deslocamento de carga, né? Aí ele fala que a prova disso virá no capítulo 3, ou seja, no capítulo seguinte, tá? Quando a gente vai ver sistemas especiais, mas não sei, acho que eu não vou passar isso para vocês, não. Eu vou passar de uma olhada do Resnick. Então, como o campo elétrico é proporcional aqui, obviamente, o potencial também é, né? Você lembra que o potencial ele é dado por 1 sobre 4 πε0, Q sobre R? Obviamente, o potencial é proporcional a Q. Se você dobrar a carga, você está dobrando a diferença de potencial, certo? Então, o que é que acontece? Se o potencial ele é proporcional a Q, né? Então, eu posso criar uma forma de medir isso, certo? O potencial ele é proporcional a Q, diretamente proporcional, tá? Se ele é diretamente proporcional, significa dizer que V sobre Q, isso é igual a uma constante. Beleza pura? Beleza pura? Então, V sobre Q ele é igual a uma constante. Se V sobre Q é igual a uma constante, essa constante tem a ver com o acúmulo de carga, né? Porque você está aumentando a carga e está gerando potencial, certo? A diferença de potencial. Então, essa proporcionalidade, né, que a gente tem, cadê aqui? Cadê um negócio aqui de apagar? Tá aqui. Né? Aí o Resnick coloca logo lá de cara, lá, que a carga é igual a C vezes V, onde esse C é chamado de capacitância. Tá? O que é que significa dizer capacitância? A capacidade de acumular carga. Certo? Aí a gente vai ver que essa capacitância depende de duas coisas. Né? Depende especificamente de duas coisas, não. Depende de uma coisa chamada geometria. Tá? Geometria da construção do capacitor. Você vai perceber que ela vai depender do comprimento do capacitor e dessa área do capacitor. Então, depende da geometria. Então, diferente geometria gera, né, você obtém diferentes capacitores, obviamente. Esses capacitores geram uma capacitância diferente. Tá? Voltando aqui ao livro, né? Então, essa constante de proporcionalidade é chamada de capacitância. A capacitância é a carga dividida pelo potencial, tá? E, obviamente, a capacitância tem a unidade de Faraday, certo? Que foi o cara que descobriu, obviamente, né? Então, agora ele vai colocar o seguinte. Ele vai começar a fazer as contas e mostrar para vocês como é que seria a capacitância em alguns sistemas. O primeiro sistema que ele escolheu foi o capacitor de placas paralelas, né? Aí deixa eu só mostrar para vocês aqui um negócio aqui. Não, isso aqui não. É isso aqui, capacitores. Tá? Aí a gente tem aqui os tipos de capacitores, como vocês podem ver. Você tem diferentes geometrias e diferentes tipos. Obviamente, isso aqui todos já viram, né? Vocês são da engenharia, a engenharia de computação, então vocês já sabem isso aqui melhor do que eu, tá? Cada tipo desse daqui tem uma capacitância diferente, tem uma descrição diferente, né? Ó, aqui, por exemplo, tem 4.700 microfarads e uma diferença de potencial de 35 volts, né? Ou seja, se você tem capacitância vezes o potencial, você gera carga, tá? Então, aqui, vamos botar a calculadora aqui só para vocês perceberem. Calculadora. Então, 4.700 vezes 35. Você tem um acúmulo de carga de 1.664.500, né? 1.064.500 microcoulombs. Beleza pura? Vamos lá. Outra coisa que está vindo agora, né, em relação às baterias do celular, né, estão vendo em microamperes, né?
que também dá para você fazer a É associação. não é não? Miliampere? Miliampere, né? Miliampere, exatamente. É o Mzinho, né? É isso mesmo, é miliamperes. Que aí é a capacidade corrente, né? Ampere é unidade corrente, tá? Mas tem como você associar a quantidade de carga com corrente, tem como você fazer isso. Belezinha, pessoal? Voltando lá ao livro, né? Então, a gente vai calcular a capacitância, né? Nessa geometria. Como é que a gente faz isso? Certo? Como é que é feito isso? A primeira coisa, aí, vamos lá para o livro do Rezinho, que ele colocou aqui os diferentes tipos de capacitores, né? Ele colocou capacitância, aí ele vai colocar essa aqui, ó. Essas placas aqui, a gente funciona como se fosse esse sistema. É como se você estivesse traçando uma linha aqui, você está vendo esse sistema. Como é que seria esse sistema? É um sistema onde você tem a primeira parte aqui, uma placa carregada positivamente. A segunda parte aqui você tem uma outra placa carregada negativamente, tá? Então você tem dois sistemas, um carregado positivamente, certo? O outro carregado negativamente. Eu vou botar assim, tá? Mas vocês conseguem entender que isso aqui tá para dentro e tal. Aí você tem um campo, né? Obviamente, da carga positiva para a carga negativa, certo? Ó, se você tem um campo aqui, você vai ter então uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, né? V de mais menos o V de menos, isso aqui é igual a menos a integral, né? Do menos até o mais de EdL, certo? EdL. Esse DL, obviamente, está relacionado com a distância entre as placas. Então, você tem aqui a distância entre as placas, certo? E a gente tem que encontrar o campo elétrico desse sistema. Então, como é que a gente calcula o campo elétrico desse sistema? Primeiro, vamos calcular o campo elétrico de um sistema só. Como é que seria o campo elétrico de um sistema? Que é isso aqui, é como se fosse um plano cheio de cargas, esse plano, certo? Então, ele está lotado com carga aqui, vamos supor, carga positiva. Aí você quer calcular o campo aqui desse sistema, como é que você faria? Né? Primeira coisa, desenhar a superfície gaussiana. E uma superfície gaussiana que tem uma geometria que facilite minha vida. Então, eu teria que desenhar aqui essa superfície gaussiana, né, obviamente, né, como se fosse uma superfície, algo desse tipo, né? Certo? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Que você teria aqui uma superfície, né? Aqui teria que apagar aqui, né? Dá para entender que isso aqui virou tipo um paralelepípedo, né? Essa superfície aqui. Vocês conseguem? Sim. Né? Outra possibilidade que você pode colocar, né? Por incrível que pareça também é possível você fazer isso, né? Você teria a mesma história, né? Você teria aqui a mesma história, tá? Aqui faz assim, aqui faz assim, coloca aqui, né? Obviamente. Não ficou bonito não o desenho não, mas dá para entender. É você colocar um cilindro, tá? Ele tem a mesma função, é você colocar um cilindro, certo? Como se fosse a simetria. Só que o cilindro, ele vai tendendo com raio para infinito, né? Se esse tamanho aqui desses comprimentos forem infinitos, né? Se forem ilimitados, você estaria tendendo esse raio aqui para o infinito. Tranquilo? Então, você tem uma carga aqui mais, né? Voltando aqui na superfície anterior, ó, você tem uma carga aqui positiva, certo? E você tem um campo aqui. Como é que você faria para calcular o campo? Obviamente, usa a lei de Gauss. Integral de E dA. Isso aqui é igual, né, a carga encerrada, ou carga líquida, sobre ε0. Beleza pura? Então, ou no fim, o que você está fazendo é calculando o fluxo, certo? O fluxo do campo elétrico. Né? Por que você está calculando o fluxo? Porque a integral de E dA, isso aqui na realidade é fluxo. Isso aqui é um fluxo de campo elétrico. Então, o que você está fazendo é calcular o fluxo. Certo? Se você pensar em fluxo, né? Aqui não tem movimento de cargas, aqui não tem movimento de linha de campo, aqui nessa direção aqui em cima da superfície. Porque se tivesse, as cargas teriam em movimento, tá? Então, aqui nesse lado, isso aqui é zero, ó. O campo nessa direção é zero.
o campo nessa direção é zero, nessa parte aqui, certo? O campo, quando você tem uma superfície que ela é dada, uma superfície aqui, né, que ela é totalmente positiva, o campo ele está aqui, ó, está saindo dessa superfície, né? Só que ele sai de maneira que é perpendicular à superfície gaussiana, né? A superfície gaussiana não, é perpendicular à superfície equipotencial, só que a superfície equipotencial está em cima do condutor, beleza? Então, o que você está fazendo é calculando o fluxo de campo, e o fluxo de campo não tem fluxo nessa direção, tá? Não tem fluxo nessa direção, o que tem é dessa direção aqui. Então, o que você está calculando é o fluxo que passa por a direção delimitada pela área assim que a gente colocou, né? Da área da lei de Gauss. Como a lei de Gauss é a integral de EdA igual a carga encerrada sobre epsilon zero, né? Obviamente, você pode dizer que o campo elétrico é constante nessa parte dessa área, né? Então, todo ponto dessa área o campo é constante, certo? Vezes a área, mas qual é a área? A área que você está pegando aqui, tá? Isso daqui é igual a carga encerrada. Aí você teria aqui uma carga encerrada, mas quanto é essa carga encerrada? Né? A gente tem que ver quanto é essa carga encerrada dividido por epsilon zero, certo? Aí tem um negócio interessante que o livro vai mostrar, certo? Cadê o livro aqui? Mostrou não? Mostrou não. Tem um negócio interessante que ele vai mostrar, que está aqui, ó, que é a diferença de potencial, obviamente, né? Obviamente, ela vai ser dada por Q, epsilon zero, cadê? Diferença de potencial, não, o campo elétrico vai ser dado, porque, veja, ele tem uma aqui em cima, ele tem uma parte aqui em cima, certo? E ele também tem uma parte aqui embaixo, ó, nessa superfície. Você lembra que a gente colocou a superfície nos dois lados? Uma de cima, outra de baixo? Você lembra disso, né? Tudo bem para todo mundo? Deu para entender isso que eu quero dizer? Então, isso aqui existe duas vezes aqui, ó. Então, o campo elétrico vai ser igual a carga duas vezes a epsilon zero. Certo? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Sim, sim. Sim, sim, né? Que bom. É muito bom. Bom, aí agora o próximo passo, obviamente, é calcular o potencial, né? Aí para calcular o potencial, quem é o potencial? Não é a integral de EdA, né? O potencial, EdA não, né? É dl. O potencial, que seria? É a integral menos a integral do negativo até o positivo, certo? Menos a E dl, certo? O campo elétrico é uma constante, a gente encontrou ela já. Quanto foi o campo elétrico? Carga 2A epsilon zero. Acho que foi isso, não foi? Acho que foi. Só que isso daqui é só para uma placa só. É só para uma placa só. Então a gente tinha isso vezes o DL. Só que o DL aqui, a gente está pegando esse DL aqui, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do referencial que a gente coloca. Se o campo, né, tiver aqui, se aqui for a carga positiva, aqui for a carga negativa, o campo está nessa direção. E se o DL, se a gente pegar e colocar ele para cima, então o campo está contrário ao DL, logo isso aqui é negativo, produto escalar. Então aqui fica positivo. Assim, e o DL é essa distânciazinha aqui, ó, que você está levando. Então isso aqui ficou D. Só que isso aqui, esse 2 aqui, representa somente uma placa, tá? Só que a gente está calculando de duas placas. E, ao mesmo tempo, existe uma outra coisa. Existe o fato de que um está carregado positivamente e o outro está carregado negativamente. Um está carregado positivamente e o outro negativamente. Então, quando você aplica a lei de Gauss, coloca uma superfície aqui externa, aqui, ó, certo? E você vai calcular a carga líquida. É fácil entender que a carga líquida nesse sistema, né, externo aqui, aí você a soma da carga mais com a carga menos, isso dá zero, não é? Então não tem campo externo. Se não tem campo externo, a diferença de potencial externamente é nula. Ok? Aí você só teria a parte interna. Só que a parte interna, repare, você tem um campo que ele está para cá e você tem um campo que ele está para cá. Então é duas vezes o campo. Tá? Então o fluxo passa aqui, opa, você tem um campo que está para cá, você tem um campo que está para cá,
Se aqui é positivo, aqui é negativo, né? Ó, o campo gerado pela carga positiva é descendo, né? Que aponta para o negativo. E o campo gerado pela carga negativa é descendo. Então, os dois campos estão apontando na mesma direção aqui, ó, nesse ponto. Logo, aqui nesse ponto, internamente, é como se você estivesse somando os dois, tá? Logo, a gente descobriu, então, que o potencial, a diferença de potencial, é fácil entender, que é Q, D, né, A, epsilon zero. Aqui eu tinha um 2, e eu cancelei esse 2, por quê? Porque tem duas placas. Beleza pura? Ficou claro, pessoal? Ficou assim. Pronto. Então, ó, e eu sei que Q é igual a C vezes V, certo? Eu sei que Q é igual a C vezes V. Então, repara, ó, eu vou pegar esse cara e vou botar para o outro lado. Então, Q vai ser igual a epsilon zero sobre D vezes V, concorda? A epsilon zero, isso aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, isso aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, por comparação, o que é que você faz? Você vai perceber que a capacitância, na realidade, vai ser igual a epsilon zero sobre D, onde A é a área do capacitor e D é a distância entre as placas, certo? Então, a capacitância é algo que depende somente e exclusivamente da geometria. Qual é essa geometria? A área e a distância entre as placas, né? Isso é bem bonito. Obviamente, um capacitor também serve como filtro. Vocês vão ver isso, eu acho que em eletrônica, né? Que um capacitor funciona como um filtro. Não é isso, Kevin? Eu ainda não fiz eletrônica, mas sim, o capacitor ele atua como uma espécie de filtro de linha. Assim, não exatamente o capacitor, né? Mas um sistema com o capacitor. Um sistema com capacitor. Bom, filtro de linha. O que seria um filtro de linha, cara? É um modo meio. É um modo meio vulgar de falar que a energia que eu vou utilizar num sistema, tipo, ela antes passa por uma espécie de tratamento, que na verdade eu vou colocar energia num sistema, aí tem lá um capacitor que vai energizar e carregar, e vai descarregar, energizando o meu sistema, o meu circuito, né, de maneira mais otimizada e sem interrupção, né, porque a energia, a corrente alternada, ela entra pelo circuito e ela pode ter problemas, né, de ondulação de sinal e tal, e aí o sistema de filtro de linha que utiliza um capacitor, é porque eu não lembro o nome, mas não é filtro de linha que se deve chamar. Aí, Passa baixa, passa alta. Não. como é, Thiago? Eu lembro que tinha esse termo, filtro passa baixa ou passa alto, uma coisa assim. Eu não lembro direito, é porque eu ainda não estudei eletrônica, mas enfim, é um sistema que pega a energia da fonte, né, da bateria, e trata essa energia dentro de um capacitor, não só de um capacitor, né, mas de um outro circuito para energizar outro circuito de maneira Eficaz. eficaz. É porque tem outra palavra que eu também esqueci, desculpa. Mas é porque, tipo assim, por exemplo, eu tenho um equipamento que é bivolt, só que ele tem uma chave seletora de 110 para 220. Aí eu tô numa tomada que é 220. Aí eu ligo esse equipamento na chave seletora 220 e ligo o equipamento na tomada. Então ele vai pegar essa energia e tratar essa energia para que ela não queime o meu aparelho. Ah, beleza. Entendi. Então, na realidade, o que ele faz é tipo uma seleção, né? É como se ele Também, estivesse discretizando o sistema. Ele está dizendo, só passa essa quantidade. exatamente. Da mesma forma que se eu tiver no 220 na energia da tomada e a minha chave seletora do meu circuito estiver em 110, eu vou destruir meu equipamento, porque ele vai deixar passar muito mais do que ele está configurado para receber. Entendi, entendi. Muito massa, cara. Muito massa. Sabia disso, não. Sabia que era um filtro, funcionava como um filtro, mas não dessa forma, né? É muito massa. Então, aqui, ó. A próxima parte, não sei se vocês percebem, mas a física que vocês estão vendo no sistema é você entender o básico, né? Não a aplicação, mas o básico.
É tipo, como é que funciona tal coisa, de onde é que veio tal termo, como foi que chegou até isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir o que é essa capacitância, o que são capacitores. A segunda coisa é perceber que o capacitor depende, a capacitância, né, depende da geometria. O capacitor, obviamente, é o objeto, e a capacitância é a quantidade de carga que ele pode acumular, e essa quantidade de carga que ele pode acumular depende da geometria, tá? Aí tem um sistema que a gente pode ver depois, que é o sistema de carregamento e descarregamento de um capacitor, e esse sistema, obviamente, funciona como se fosse um oscilador harmônico, né? Aí entra a parte de física 2, que vocês deveriam ter um pouco de noção, né, que daria para resolver uma equação diferencial. Resolve essa equação diferencial, mostra que é um oscilador e mostra que a capacitância, a carga acumulada, ela tem uma variação no teu sistema e essa variação é uma exponencial, né? Tá? Então, se a gente vai ver isso depois, essa exponencial pode ser complexa, né? Então, você pode ter algo desse tipo, né? Se você tiver um sistema somente com um indutor e um capacitor, então você tem um sistema que ele carrega energia, né, elétrica, essa energia elétrica se transforma em energia magnética e fica vice-versa, então você tem uma oscilação que ela é contínua, né? E se o teu sistema tiver uma resistência, um capacitor, você carrega o capacitor e a resistência vai lá e descarrega o capacitor, né? Aí você tem você vai perceber que esse fato de você carregar o capacitor, descarregar o capacitor, isso é uma função que também é periódica, mas ela decai, né? Aí a gente pode ver isso aí depois. E com o sistema capacitor, resistor e indutor, vocês vão ver que isso daí é um oscilador harmônico forçado. Enfim, vocês vão perceber. Pois não? O que tu falou agora de sistema que carrega e descarrega o capacitor, isso acontece muito rápido que a gente não percebe, né? Porque na prática a gente alimenta o circuito, o capacitor sobe e ele continua descarregando e alimentando, só que ele cheio, né? Tipo, ele está carregado, descarregando, mas isso está acontecendo tão rápido que você não sabe que ele está descarregando. Para você ele só está Carregando. carregando, né? Aí você vai ter um negócio lá que a gente vai ver depois, que é um tal de tal, né, que é um tempo, certo? E esse tempo vai depender do RC, por exemplo, do fator R vezes C, né? 1 sobre R vezes C, certo? Aí esse fator, obviamente, depende da resistência do circuito e da capacitância do circuito. É que nem você fala, a taxa de quanto isso está decaindo, né? Quanto está descarregando, né? E enfim, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, tá? Quando estiver vendo circuitos, a parte de circuitos. Porque a gente vai ver os elementos separadamente, cada um dos elementos, ver como é que é esses elementos para depois associar esses elementos. Então, física é estudar o básico do básico para depois chegar a alguma coisa e vocês já estão vendo a aplicação disso. Então, vocês têm muito conhecimento de circuito que eu não tenho, né? E o que eu tenho de conhecimento é o básico do básico. Então, assim, a gente vai brincar nessa parte do básico e depois, né, eu vou aprendendo junto com vocês algumas coisas. Então, voltando aqui ao básico, né, ele fala, enquanto a capacitância de duas cascas metálicas, esféricas e concêntricas, de raios A e B, certo? Então, como é que tu faz isso? Você tem duas esferas concêntricas, de raio A e B, vamos ver se eu consigo desenhar isso, né? Tá? Acho que é assim, mais ou menos. Suponha que isso aqui seja duas esferas, tá, pessoal? Vamos tentar apagar isso aqui. Suponha que isso aqui seja duas esferas. Obviamente, essas esferas são concêntricas, certo? Se concêntrica significa dizer que elas têm o mesmo centro, né? Uma tem raio A, então daqui para cá é A. A outra tem raio B, certo? Essa distância daqui para cá é B. Aí uma está carregada. Aí eu não sei qual é que está carregada positivamente, nem sei qual é que está carregada negativamente, ele não falou. A carga mais na esfera interna e a carga menos na esfera externa. Pronto. Então, vou botar a carga mais na esfera interna, né? E a carga menos na esfera externa. Pronto. Então, tá aqui. Certo? Repare que o campo está indo nessa direção, da mais para menos. Ok?
Aí a gente vai ver o seguinte, isso aqui é o campo, né? Direção do campo. Ele está indo da mais para menos. A gente vai ter que fazer o seguinte, para calcular a capacitância, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a diferença de potencial. A diferença de potencial, o V de mais menos o V de menos, isso é menos a integral do menos até o mais, né? De quem? De E dl, certo? É dl. Só que do menos até o mais significa dizer que a gente está pegando aqui a integral do raio, que é o raio menos, que é o B, até o raio mais, que é o A. O campo elétrico, né? Obviamente, de uma esfera qualquer. A gente já viu isso, que é 4πε0, campo elétrico externo na primeira esfera, né? Obviamente, né? Que estaria o campo elétrico, você estaria calculando o campo elétrico que é interno, tá? Porque interno entre as esferas, né? Porque interno no raio A, como é uma casca, a carga líquida, quando você coloca uma superfície gaussiana interna, ela é zero. A carga líquida na superfície gaussiana externa, né? Com raio maior do que B, obviamente é zero. Então, o campo elétrico com raio maior do que B é zero. O campo elétrico é igual a zero quando o raio que você está calculando é maior do que B. E quando o raio é menor do que A. Por quê? Porque quando o raio é maior do que B, o campo elétrico ele é zero, porque a carga líquida é zero. Né? Você estaria somando as duas cargas, carga mais com carga menos, ou seja, Q menos Q é zero. Né? E a carga líquida, quando o raio é menor do que A, obviamente é zero, que nem carga tem. Tá? Então, sobrou o campo elétrico, obviamente, né, de uma esfera. E o campo elétrico de uma esfera, a gente já sabe que é 1 sobre 4πε0, a carga dividido por R2. Beleza pura até aí? Tranquilo, né? E todo mundo entende que dl é dr? Todo mundo entende que você está integrando em função do raio dessas esferas? Tá? Sim. Que o dl é você sair da carga negativa até a carga positiva? Tá claro, Kevin? Sim, sim. Ótimo. Bom, aí fazendo esses cálculos aqui, obviamente, tudo que é de constante você pode tirar da integral. Ficou 1 sobre 4πε0. Que, né? Aqui ficou a integral de... Aqui tem um menos, já botei. Não, B até A. B até A. De dr sobre R2. A integral de dr sobre R2 é menos 1 sobre R, não é? A integral de d sobre R2. Isso aqui é a mesma coisa de ser a integral de menos R de R2 elevado a menos 2, né, dr. A integral de R2 elevado a menos 2 é a mesma coisa de ser R2 elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, né? É fácil entender que isso aqui é igual a R elevado a menos 1, né? Ou seja, menos 1 sobre R, tá? Então, a diferença de potencial, né? A diferença de potencial, que é o V de mais menos o V de menos, vai ser igual a menos 1 sobre 4πε0, que multiplica quem? Menos 1 sobre R. Variando de quem a quem? Do ponto A ao B, do ponto B até o ponto A, né? Do ponto B até o ponto A. Certo? Ou seja, isso aqui vai ficar igual a... Aqui vai ficar menos, aqui vai dar mais, né? Que 4πε0, que multiplica o R quando isso aqui fica mais, o R quando for A, 1 sobre RA, 1 sobre A, né? E o R quando for B, 1 sobre B. Tá? Obviamente, você tirou o MMC daqui, então a diferença de potencial vai ser igual a Q sobre 4πε0. Né? Tirando o MMC, você teria A vezes B, né? Como aqui teria só o A, sobra B, não é isso? Você multiplica em cruz, né? Então fica B menos A. Ou seja, se você pegar agora e isolar o Q, eu vou isolar o Q desse lado. Quando eu isolo o Q, tudo que está dividindo passa multiplicando, né? Tudo que está multiplicando passa dividindo, né? Então ficou A vezes B dividido por B menos A. Isso vezes a diferença de potencial. Beleza pura? É fácil entender, então, que tem um fator aqui, ó. Esse fator é algo do tipo que depende somente da geometria.
dos raios A e B, certo? Ou seja, então a carga total é igual a um fator vezes a diferença de potencial. Esse fator, a gente diz que isso aqui é a capacitância. Então a capacitância vai ser dada por quem? Por 4πε0 A vezes B menos B sobre A. Vamos conferir. 4πε0 A vezes B menos B sobre A. B menos A, né? Foi o que isso que tem lá, né? Pois não. Essa última parte, o AB sobre B menos A, é uma diferença entre as duas camadas? É uma diferença entre as duas camadas, exatamente. É uma diferença entre as duas camadas. Você tinha lá 1 sobre A menos 1 sobre B, não era? Sim. Pronto, então a primeira camada aqui, tá aqui o raio A, a segunda camada está aqui o raio B. Quando você tira o MMC, obviamente isso aqui fica AB, né? Aí AB dividido por A, isso é B, então sobrou B, menos, aqui B, AB dividido por B é A vezes 1 é A, né? Aí tá desse jeito, obviamente para passar para o outro lado, né? Você passa, o que está dividindo passa multiplicando, o que está multiplicando passa dividindo, né? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Aí, nesse caso, é a capacitância do capacitor esférico, né? É, de cascas esféricas, exatamente. Beleza. Exatamente. Tá? E você pode continuar brincando, entendeu? Você pode continuar fazendo a mesma brincadeira, né? Ó, ele fez para cascas esféricas. Depois ele pode fazer isso para cilíndrica. Pode fazer isso para diferentes geometrias. E você vai perceber que a capacitância sempre depende dessa geometria. E só que tem um negócio interessante que a gente tem que ver, que ele coloca bem aqui, ó, que é o quanto de energia esse capacitor acumula, né? E isso é interessante, o quanto de energia ele acumula. Então, assim, dependendo da geometria desse capacitor, quanto de energia ele tem. Aí ele vai primeiro, para calcular a energia, está associado com o trabalho, certo? Calcular a energia está associado com o trabalho, diretamente associado com o trabalho. Então, quanto de trabalho eu posso fazer com uma determinada carga, tá? Então, pensar em trabalho, aí a primeira coisa que ele vai fazer, né, que ele vai dizer aqui, para carregar um capacitor, você precisa remover os elétrons da placa positiva e elevá-los para a carga negativa. Ao fazer isso, você enfrenta um campo elétrico que está puxando os elétrons de volta para o condutor positivo. Ai, desculpa. E afastando para o negativo, né? Quanto ao trabalho, seria necessário, então, para carregar o capacitor a uma quantidade final, certo? Então, para carregar o capacitor, você precisa remover os elétrons da placa positiva e levá-los para a carga negativa, né? Obviamente, ao fazer isso, você enfrenta o campo elétrico, puxando de volta do condutor positivo, certo? E afastando o negativo. E quando o trabalho seria necessário, então, para carregar o capacitor até uma quantidade de carga final, tá? O trabalho, você lembra que o trabalho, quem é? É integral de F escalado R, certo? Só que F é igual a carga vezes o campo elétrico. Carga vezes o campo elétrico, né? O campo elétrico aqui seria... eu vou tirar esse integral aqui e botar dW, tá? Só para poder facilitar. Então, você tem aqui que dW era igual a F dr. Só que o campo elétrico é Q, né? Você pode escrever como sendo Q vezes o campo elétrico, né? A força elétrica é igual a Q vezes o campo elétrico dr. Estava colocando bem da forma mais simples possível, certo? Só que o campo elétrico tem associação direta com o potencial, né? Que o campo elétrico, se eu não me engano, é o potencial, campo elétrico dE, se eu não me engano, isso é o potencial vezes potencial vezes dividido pela distância, né? Então, é o potencial dividido pela distância, certo? Então, o campo elétrico seria potencial dividido pela distância. Né? Você lembra disso, né? Que o potencial, você pode escrever ele como sendo 1 sobre 4πε0, Q sobre R. O campo elétrico, você pode escrever ele como sendo 1 sobre 4πε0, né? Q sobre R ao quadrado, certo? Quando você compara os dois, é como se você estivesse dizendo que o potencial, né, o campo elétrico é igual ao potencial dividido pela distância. Belezinha? Só que a distância que eu estou pegando é um D
Então, dr, né? Tá? Aí você vai lá, continua fazendo essa brincadeira. Então, você teria aqui Q, né? O dr dividido por drs embora, você teria aqui um dv, a diferença de potencial. Só que essa diferença de potencial, você pode escrever, então, como Q sobre C, não pode? Né? Então, você teria aqui, ó, que o dv, vocês lembram que você teria que Q é igual a C vezes V? Né? Se você está pegando um dv, você está dizendo para mim o seguinte, que você está pegando um dv que está associando o Q, a carga. Tá? Como é que a gente escreve isso para vocês poderem entender melhor? Mais fácil. Vamos lá. Suponha que algum estagiário... Você tem uma diferença de potencial Q sobre C. Tranquilo. Né? O trabalho que você precisa transportar uma carga é dado por isso aqui. O trabalho que você precisa para transportar uma carga dQ é dado por Q sobre C dQ. Como é que eu explico isso aqui melhor para vocês? Aonde foi que surgiu isso aqui? Né? Vocês entenderam que todo aquele processo que eu escrevi para vocês aqui, não entenderam? Aqui, ó. O trabalho dW é igual a força deslocamento. A força é Q vezes o campo. O campo, né, é V sobre R, tá? V sobre R. O potencial, né, carga, é igual a C vezes V. Então, o potencial é carga sobre C. Aí você sai substituindo, né? Você sai substituindo, ou você pode escrever também, você lembra lá em relação à diferença de energia, que o trabalho era igual à diferença de energia potencial menos a diferença de energia potencial, né? Como a energia potencial, né, deixa eu ver aqui, o trabalho era igual a menos a variação de energia potencial. E a variação de energia potencial era igual a carga vezes a diferença de potencial. São diferentes, tá? Energia potencial e potencial, né? Diferença de potencial. Aí, você poderia escrever, então, isso aqui, quando você coloca dW, certo? dW, a gente está escrevendo como sendo D de quem? De Q delta V, certo? Belezinha? Ou não precisa nem fazer isso também, não, talvez, nem precisa fazer isso. Já, Ou não? eu acho, assim, só para ver se eu estou entendendo. Esse trabalho que a gente está calculando é aquele negócio de tirar o elétron positivo da placa positiva e levar para a placa negativa. Esse é o trabalho. É o trabalho de carregar o capacitor. É isso que a gente quer calcular. Só que esse trabalho está associado com força, certo? É a força do deslocamento. Está associado com energia. Então, quanto de energia tu gasta para carregar aquele capacitor, né? E, obviamente, se você não destrói energia, se você transforma energia, então, se você carrega esse capacitor vai ter aquela capacidade, né? Aquela quantidade de energia. Então, o trabalho de carregar é uma coisa, e você tem a capacidade de trabalho, que é outra coisa. Entendeu? Não. Eu não entendi a capacidade do trabalho. O trabalho, eu entendi. Pronto. Aí é o que é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que você tem uma quantidade de energia que você precisa para poder carregar, né? Então, você tem um trabalho para poder carregar. E, obviamente, depois de carregado, ele tem a capacidade de trabalhar. Certo. Entendeu? Ou seja, ninguém consegue trabalhar com fome, né? Então, aí ele vai escrever o trabalho dessa forma. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que o trabalho, ele é escrito como sendo quem? Q sobre C dQ. Tá? E quando você faz a integral, isso dá isso aqui, ó. 1/2 de Q ao quadrado sobre C. Ou seja, como Q é igual a C vezes V, o trabalho é igual ou 1/2 da carga ao quadrado. Então, a capacidade que você tem para carregar o capacitor depende da capacitância, né? Da carga ao quadrado, ou da diferença de potencial ao quadrado. Certo? Então, esse trabalho aí, W igual a meio C vezes V ao quadrado. Ou eu estou decaindo, ou eu estou aumentando.
É isso? Ou você está carregando ou você está descarregando. O quanto de energia você tem no seu sistema. Ah, tá bom, entendi. Entendeu? O trabalho está associado com energia. Então, quanto de energia tu tem no teu sistema? E como tu pode usar essa energia, né? No fim das contas, é isso. Obviamente, é que nem aquela história de potência que você tem. Que você tem três tipos de potência. Então, por cada tipo de potência, você tem que olhar para uma variável, certo? Aí aqui, o que você está olhando não é uma variável. O que você está olhando é a forma como você pode escrever. Se você tiver em relação à carga, você pode escrever em função da carga. E aqui você pode escrever em função do potencial. Então, o trabalho que você tem, quanto de energia você gasta para poder carregar esse capacitor é dado por isso. O quanto de energia você vai ter disponível é dado por isso. Certo? Ou seja, o quanto de energia você tem para sair da carga zero até ir para a carga Q. Ou vice-versa. Só que esse trabalho é negativo, ou vice-versa, né? Um você está gastando e o outro você está colocando. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Pronto. Aqui é a mesma coisa. Aqui ele vai falar a mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele colocou isso aqui, CLN, aqui é do capacitor cilíndrico, tá? Aqui é a diferença de Gauss. Aqui ele mostra como é que ele calcula placas paralelas. Aqui ele mostra como é que calcula a casca esférica, tá? Aí, vamos lá. Tá, isso aqui é a associação de capacitores, eu passo já isso para vocês. A gente vê já isso. Eu sempre esqueço disso. Aqui é o jack. Eu quero ver a parte de trabalho. Tá aqui, energia. Ó. Só que isso aqui é outro capítulo, não, né? Não. Para que um capacitor se carregue, é preciso um agente externo executar o trabalho, certo? Ó, veja bem. O capacitor carregar, você tem um agente externo executando o trabalho. Imagine que usando pensas mágicas, você pudesse remover os elétrons de uma das placas do capacitor inicialmente descarregado e depositá-los na outra placa de uma de cada vez, né? Obviamente, isso aqui, você aplica um campo elétrico externo e você consegue fazer isso, certo? Aí ele fala isso. Então, as cargas vão se acumulando no capacitor. Seria necessário realizar um trabalho para poder você ir transferindo os elétrons. Esse trabalho, né, como eu já falei para vocês, mostrei lá, ele dependia da diferença de potencial vezes a carga. Vocês lembram disso? Que a gente escreveu que o trabalho era igual a variação de energia potencial. A variação de energia potencial era igual a carga vezes a variação de potencial, né? Então, quando você substitui aqui, você tem esse menos aqui, depende se você está carregando, se você está descarregando, certo? Se você está colocando no sistema, se você está retirando do sistema energia. Aí, você pode, então, dizer que o trabalho é simplesmente igual a VDQ, né, que esse DW aqui. Quando você integra, você obtém, então, que é o quadrado sobre C, como mostrado anteriormente. Tá? Não é coisa de outro mundo, né? Vocês sabem fazer isso. Suponha que em um dado instante, a carga Q' tenha sido transferida de uma placa, de um capacitor para outro. A diferença de potencial entre as placas é dada por isso, obviamente, né? Então, o trabalho necessário, né, para você fazer essa transferência, ele vai ser dado por Q ao quadrado sobre C. Quando você converte esse trabalho em energia, tá? Então, a energia do capacitor vai ser quem? Q ao quadrado sobre 2C. Ok? Que também pode ser escrito na forma de 1 meio de CV ao quadrado. Isso aqui é energia potencial, isso aqui não é diferença de potencial, tá? Isso aqui é energia potencial. Isso também é trabalho, porque você pode converter trabalho em energia potencial, tá? Bom, aqui ele vai escrever outra coisa, aqui ele vai falar de densidade de energia. Densidade de energia é energia por unidade de volume, tá? E a densidade de energia, ele mostra que é 1 meio de ε0 é ao quadrado, campo elétrico ao quadrado. Certo? Ele mostra isso depois. Aí, não sei se tem mais alguma coisa. Ah, tem dielétrico. Beleza. Então, como ainda tem essa parte de dielétrico,
né? Eu vou passar a parte agora de associação de capacitores. E depois disso eu vou finalizar a aula. E a gente continua na próxima semana. Mas vamos lá, associação de capacitores, você me imaginar o seguinte, que você tem um capacitor aqui, ligado a outro capacitor. Essa ligação em série, pessoal, certo? A ligação, quando ela está em série, significa dizer que está todo mundo na mesma linha. Você não tem nós, tá? O circuito não tem nós. Uma ligação em paralelo, o circuito ele tem nós, certo? Então, esses nós, por exemplo, né, são do tipo que você... É ruim falar esse negócio de circuito que tem a nó, sem antes ter falado de corrente elétrica, né? Então, aqui tem um ponto B, suponha que aqui seja o ponto B, aqui seja o ponto A. Obviamente, tem uma diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A. A única coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, aonde a corrente é dividida, onde tem nó, o potencial é constante, tá? E aonde a corrente vai direta, onde a corrente é constante, o potencial é dividido. Então, aqui tem o C1, C2, C3. Obviamente, aqui vai ter V1, V2 e V3. E a quantidade de carga aqui no teu sistema é constante. Então, a quantidade de carga que tu está olhando aqui no teu sistema é constante. Por que a quantidade de carga do teu sistema é constante? Porque se você vem aqui, aplica um campo elétrico aqui, a quantidade de carga que tu vai vendo, tá vendo no ponto A, tem que ser igual à quantidade de carga que tu vai ver no ponto B. Por quê? Porque você não pode destruir carga. A quantidade de carga ela tem que ser conservada. Então, a quantidade de carga que entra no teu sistema tem que ser a mesma quantidade que sai. Então, quando você tem um sistema em série, a carga é constante, a corrente é constante. Quando você tem um sistema que está em paralelo, a carga ela é dividida e o potencial é constante. Um tem a ver com conservação da carga, o outro tem a ver com conservação da energia. Beleza? Vamos lá. Então, nesse sistema, a carga é constante. E a carga, certo? Ela é dada pela capacitância equivalente, ou seja, você pode substituir todos esses capacitores por um único capacitor. Então, você teria um capacitor equivalente e uma diferença de potencial total, tá? Que eu chamo aqui total. Aí, o que é que você faz? A diferença de potencial total, obviamente, é a soma das diferenças de potenciais. É V1 mais V2 mais V3, certo? A carga total, ela é constante, a carga é constante. Então, aqui tem Qzão sobre C equivalente, igual V1 é Qzão sobre C1. V2 é Qzão sobre C2. 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 E V3 é Qzão sobre C3. É fácil entender, né? Que você pode botar Q em evidência aqui, cancelar. Então, você tem com associação em série, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, C2 mais 1 sobre C3. Se você tiver N capacitores e todos eles em série, obviamente isso aqui você pode estar 1 sobre Cn. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Deu para entender tudo? Sim, deu sim. Ótimo. Tá? Então, nessa outra parte aqui, a gente tem os nós. A energia é conservada. A energia conservada significa dizer isso, que você tem que a diferença de potencial é constante, enquanto que a carga total é a soma das cargas. Né? Eu poderia ter colocado aqui só 3 capacitores ou só 2 capacitores para facilitar a nossa vida, né? Mas não tem problema nenhum, não. Aqui eu posso colocar, porque aqui ficou misto, né? Então, vou botar aqui só um negócio assim, só para poder a gente escrever e depois a gente faz esse misto ali. Suponha que aqui você tenha C1 e aqui você tenha C2. Aqui o ponto A, aqui o ponto B, tá? A carga total, obviamente, é a carga 1 mais a carga 2. A carga 1 é a carga total, é a capacitância equivalente, vezes a diferença de potencial, que é constante. Carga 1, capacitância equivalente, vezes a diferença de potencial. Carga 2, capacitância equivalente, não, capacitância 1. Carga 2, capacitância 2, vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial você pode botar em evidência. E
a capacitância equivalente vai ser C1 mais C2. Se você tiver N capacitores em série, então a capacitância equivalente vai ser o somatório, né, de I variando de 1 até N, né, de C de I. Belezinha? Porque você só faz somar, né? Cada uma das capacitâncias. Ok? Tranquilo? E quando você vai fazer a parte de associação mista, aí você tem que observar. Quando você faz associação mista, você vai ter que observar o seguinte. Você vai ter que observar como é que estão as associações, se elas são em série, né, ou se elas são em paralelo. Obviamente, depois eu mostro para vocês a outra parte, que é a forma delta, né, só que isso a gente vai ver para resistores. Delta e triângulo. Acho que é isso, acho que é esse o nome, né? Eu acho que vocês já viram isso também, não já? Associação de resistores na forma delta e triângulo. Você pode converter um para o outro. Eu acho que eu nunca vi isso, não. Eu só conheço série paralela. Eu vi só com resistor. Com resistor vocês vão ver isso aí. Né? Enfim. Com resistor eu vou dar uma pincelada sobre isso, né? Mas é tranquilo. Bom, galerinha, eu acho que por hoje é só, certo? Vou parar por aqui, deu para fixar bem as ideias, né? E essa parte do dielétrico, a única coisa que muda é o seguinte, a capacitância, ela vai mudar de acordo com a geometria e vai mudar de acordo com a aplicação de um dielétrico, que é um isolante. Você aplica entre os capacitores, aí esse isolante faz com que você tenha um maior acúmulo de cargas, tá? Esse maior acúmulo de cargas se deve ao campo induzido que você vai gerar com a entrada desse dielétrico. Tá? Aí o livro aqui está explicando isso aqui melhor. Aí depois eu dou uma pincelada sobre isso. E a única coisa que muda é que no lugar de você ter epsilon 0 lá na capacitância, você vai ter epsilon. É a única coisa que muda. Certo? Onde esse epsilon é a permissividade do material. Tá? Quando a gente tem a permissividade ser o vácuo, então é epsilon 0. Quando a permissividade do material é outra, o material que você está colocando entre os capacitores é outro, você vai ter um epsilon lá. Essa é a única cor que muda e ele está explicando aqui o que está acontecendo, né? Ó, você está vendo? Você vai ter uma separação de cargas. Quando você tem isso aqui, é como se você tivesse a carga líquida aqui menor, né? Então, é como se você tivesse uma carga líquida aqui menor, uma carga líquida aqui menor. Então, você pode colocar mais carga para poder gerar aquela quantidade de carga anterior. Né? É bem interessante. Bom, deixa eu ver aqui, ver se tem mais alguma coisa que ele passa no capítulo. Cara, eu acho que eu falo demais. Não, só... É isso mesmo. Aí depois ele vai passar a associação de resistores e exercício. Pronto. Vou parar por aqui mesmo. Acho que vocês viram isso em análise, né? Bom, pessoal, vou parar aqui a gravação, tá? Espero que tenham entendido a aula.